Existe um homem na história do cristianismo que, quando chegava em uma cidade, os demônios já sabiam que teriam que fugir. Não eram apenas palavras ou orações decoradas. Era uma presença tão intensa do Espírito Santo que o próprio inferno recuava diante dele. Este homem se chamava William Marion Branham, e sua vida foi uma demonstração viva de que Deus ainda caminha entre os homens. Nascido em 6 de abril de 1909, numa pequena cabana de madeira no Kentucky, Estados Unidos, William veio ao mundo numa família tão pobre que mal tinham o que comer. Seu pai, Charles Branham, era alcoólatra e sua mãe, Ella Harvey, uma mulher simples que mal sabia ler. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E desde o momento em que este menino respirou pela primeira vez, sinais sobrenaturais começaram a acontecer. No exato instante do seu nascimento, algo extraordinário aconteceu. Uma luz sobrenatural, como um halo dourado, desceu sobre a pequena cabana e pairou sobre o bebê recém-nascido. A parteira, uma senhora chamada Margie Cox, de 84 anos, ficou tão assustada que quase desmaiou. Este menino foi marcado por Deus, ela sussurrou com voz trêmula. Nunca vi nada igual em todos os meus anos ajudando mulheres a dar à luz. Os vizinhos que presenciaram aquela luz misteriosa espalharam a notícia por toda a região montanhosa do Kentucky. Alguns diziam que era um sinal do céu, outros temiam que fosse algo sinistro. Mas a verdade é que Deus estava selando um vaso escolhido para carregar uma unção que abalaria nações inteiras. Deixe nos comentários de qual estado você está nos ouvindo, pois queremos que você saiba que o mesmo Deus que marcou William Branham tem planos sobrenaturais para sua vida também. Aos 7 anos de idade, algo ainda mais impressionante aconteceu na vida do pequeno William. Ele estava brincando debaixo de uma árvore no quintal de casa quando, de repente, uma voz audível ecoou pelos céus. Nunca beba, fume ou corrompa seu corpo de maneira alguma, pois quando você for mais velho, eu tenho uma obra para você fazer. O menino olhou ao redor, mas não havia ninguém. Era a voz do próprio Deus, falando diretamente com uma criança de apenas 7 anos. Esta experiência marcou profundamente a vida de William. Ele sabia que era diferente dos outros meninos da sua idade, mas não compreendia ainda a magnitude do que Deus havia planejado para ele. Crescendo numa família que não tinha conhecimento das coisas espirituais, muitas vezes ele se sentia sozinho e incompreendido. Seus pais achavam que ele estava tendo alucinações e chegaram até a levá-lo ao médico, temendo que o filho tivesse algum problema mental. Mas como diz a Escritura em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus havia escolhido este menino pobre das montanhas do Kentucky para ser um instrumento de manifestação do seu poder sobrenatural numa geração que estava perdendo a fé no genuíno mover do Espírito Santo. A infância de William foi marcada por uma série de experiências sobrenaturais que deixavam todos ao seu redor perplexos. Visões, sonhos proféticos e manifestações espirituais faziam parte do seu cotidiano de forma tão natural quanto respirar. Ele via coisas que outros não conseguiam ver, ouvia vozes que outros não conseguiam ouvir, e desde muito pequeno, demonstrava um discernimento espiritual que assombrava até mesmo os adultos mais experientes na fé. Conforme William crescia, os sinais sobrenaturais se intensificavam de maneira que deixava toda a comunidade das montanhas do Kentucky em completo espanto. Não era algo que ele buscava ou forçava para acontecer. Era como se o céu tivesse escolhido aquele menino simples para ser uma janela aberta entre dois mundos. E através dele, o poder de Deus se manifestava de formas que desafiavam toda a lógica humana. Aos 9 anos de idade, William teve uma visão que marcaria para sempre sua compreensão sobre o chamado que havia sobre sua vida. Ele estava caminhando sozinho por uma trilha na floresta quando, subitamente, uma grande árvore começou a falar com ele. "William", disse a voz vinda da árvore, "você nunca deve beber álcool, fumar ou contaminar seu corpo, pois Deus tem uma grande obra para você realizar." O menino ficou tão assustado que correu para casa chorando, mas sua mãe não acreditou no que ele contava. Durante toda a sua infância e adolescência,
Uma luz misteriosa frequentemente aparecia sobre William, especialmente quando ele estava orando ou em momentos de grande necessidade espiritual. Vizinhos e familiares testemunharam diversas vezes essa manifestação sobrenatural. Mrs. Watson, uma vizinha idosa de 78 anos, contou anos depois que via aquela luz dourada pairar sobre a casa dos Branham durante as madrugadas e que muitas vezes ouvia o som de alguém orando com grande intensidade vinda do quarto do jovem William. O que mais impressionava as pessoas ao redor era a capacidade que William tinha de discernir coisas que estavam acontecendo na vida das pessoas sem que ninguém lhe contasse nada. Aos 12 anos ele disse para o Sr. Jim Poole, um fazendeiro da região, que sua vaca havia caído num buraco a 3 quilômetros dali e estava com a perna quebrada. O homem duvidou, mas quando foi verificar, encontrou exatamente o que o menino havia descrito. "Como você sabia disso, William?" perguntou espantado. "Deus me mostrou numa visão", respondeu o garoto com a simplicidade de quem estava acostumado a ver o impossível acontecer. As visões proféticas eram tão constantes na vida de William que ele começou a achar que todas as pessoas tinham essas experiências. Só quando cresceu um pouco mais é que percebeu que Deus havia colocado algo especial sobre ele. Em uma dessas visões, quando tinha apenas 14 anos, ele viu um grande avivamento se espalhando pelo mundo todo, com multidões sendo curadas e libertadas através de um ministério que ele mesmo conduziria quando fosse adulto. A família Branham vivia em extrema pobreza, e muitas vezes William precisava trabalhar pesado na fazenda para ajudar no sustento de casa. Mas mesmo em meio às dificuldades financeiras e ao desprezo que muitos demonstravam por suas experiências espirituais, ele nunca deixou de buscar a Deus com todo o seu coração. Passava horas sozinho na floresta, orando e jejuando, preparando-se para algo que ainda não compreendia completamente, mas sabia que viria. Quando William completou 15 anos, algo extraordinário aconteceu durante um culto na pequena igreja batista da região. Enquanto o pregador falava, uma bola de fogo desceu do céu e pousou sobre o púlpito. Todas as pessoas presentes viram aquela manifestação sobrenatural, e muitas caíram prostradas no chão, tomadas pelo temor de Deus. O pastor, Reverend McKinney, um homem de 68 anos que pastoreava há mais de 30 anos, declarou publicamente: "Algo muito especial vai acontecer na vida deste jovem. Deus o escolheu para uma missão extraordinária." Mas nem tudo era fácil na vida de William. Muitas pessoas da comunidade o viam com desconfiança, achando que ele estava envolvido com coisas estranhas ou até mesmo demoníacas. Alguns chegaram a proibir seus filhos de brincar com ele. Esta rejeição causava uma dor profunda no coração do jovem, que muitas vezes se perguntava por que Deus havia permitido que ele nascesse diferente dos outros. Foi nesta época de questionamentos e solidão que William começou a se afastar dos caminhos de Deus. A pressão social, a pobreza extrema e a incompreensão familiar fizeram com que ele, temporariamente, tentasse viver como os outros jovens da sua idade. Mas Deus tinha outros planos, e o chamado que estava sobre sua vida era tão poderoso que não podia ser ignorado para sempre. Os anos passaram, e William, agora com 22 anos, havia se distanciado completamente dos caminhos de Deus. Trabalhava como guarda florestal e vivia uma vida comum, tentando esquecer todas aquelas experiências sobrenaturais da infância. Tinha até começado a beber socialmente e frequentava bailes nos finais de semana, fazendo exatamente o oposto daquilo que a voz celestial havia lhe orientado quando criança. Mas Deus nunca desiste dos seus escolhidos, e estava preparando um encontro que mudaria não apenas a vida de William, mas o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em uma noite de maio de 1933, William estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, quando uma dor terrível começou a tomar conta do seu estômago. A dor era tão intensa que ele mal conseguia caminhar. Chegou em casa gemendo de agonia e foi direto para o seu quarto, onde caiu de joelhos ao lado da cama. Foi neste momento de extrema necessidade que ele clamou a Deus pela primeira vez em anos: "Senhor,
Se o Senhor me curar, eu te servirei pelo resto da minha vida. No exato momento em que essas palavras saíram dos seus lábios, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante encheu completamente o quarto, mais intensa que qualquer luz que ele já havia visto, mas que não machucava os olhos. E dentro dessa luz, William pôde ver claramente um homem se aproximando dele. Não era Jesus, mas um ser angelical de aparência majestosa, com vestes brancas resplandecentes e uma presença que irradiava a autoridade divina. O anjo falou com uma voz que ecoava como muitas águas. William, você foi escolhido desde antes da fundação do mundo para levar o dom de cura divina aos povos da terra. Não tema, pois Deus estará com você. Multidões serão curadas através das suas mãos, e você será enviado às nações para demonstrar o poder do Deus vivo. As palavras penetravam no seu espírito como espadas de fogo, e William sabia que estava diante de uma visitação genuína do céu. A partir daquele momento, a vida de William Branham foi completamente transformada. A dor no estômago desapareceu instantaneamente. Mas mais do que isso, algo havia mudado profundamente no seu interior. Era como se uma nova pessoa tivesse nascido naquela noite. Ele abandonou imediatamente todos os hábitos mundanos, começou a jejuar e orar regularmente, e sentia uma fome insaciável pela palavra de Deus que nunca havia experimentado antes. 3 dias depois dessa experiência transformadora, William recebeu o batismo no Espírito Santo de uma maneira tão poderosa que abalou toda a vizinhança. Ele estava orando sozinho no seu quarto quando o poder de Deus desceu sobre ele com tal intensidade que ele começou a falar em outras línguas por mais de 2 horas seguidas. O som da sua oração em línguas era tão alto que os vizinhos vieram bater na porta, pensando que algo estava acontecendo. Mrs. Broy, sua vizinha de 54 anos, disse depois que nunca havia sentido a presença de Deus de forma tão real como naquela noite. Nos dias seguintes, coisas extraordinárias começaram a acontecer. William descobriu que agora tinha a capacidade de saber detalhes íntimos da vida das pessoas, apenas olhando para elas. Podia discernir enfermidades, problemas familiares, pecados ocultos e até mesmo eventos do passado que jamais havia conhecido. Esse dom da palavra de conhecimento operava com uma precisão que deixava todos perplexos e convencia até os mais céticos de que Deus estava realmente operando através daquele jovem. A primeira cura documentada através do ministério de William aconteceu apenas 1 semana após sua conversão. Sarah Collins, uma mulher de 43 anos que havia sido desenganada pelos médicos devido a um câncer terminal no estômago, procurou William depois de ouvir sobre sua experiência com o anjo. Quando ele colocou as mãos sobre ela e orou, um calor sobrenatural percorreu todo o corpo da mulher, e ela foi instantaneamente curada. 2 dias depois, os exames médicos confirmaram que não havia mais nenhum vestígio da doença. A notícia dessa cura se espalhou como fogo pela região, e pessoas começaram a procurar William de cidades vizinhas. Escreva seu nome nos comentários para nossa corrente de oração, pois o mesmo poder que operou através de William Branham continua operando hoje através de homens e mulheres que se consagram completamente ao Senhor. Mas nem todos receberam bem essa manifestação sobrenatural do poder de Deus. Muitos líderes religiosos da época começaram a questionar e até mesmo a atacar William, dizendo que aquilo não podia ser de Deus porque estava acontecendo fora das estruturas eclesiásticas tradicionais. A oposição foi tão intensa que ele chegou a questionar se realmente deveria continuar orando pelos enfermos. Apesar da oposição crescente, William não conseguia ignorar o chamado ardente que queimava em seu coração. O anjo havia sido claro. Ele deveria levar o dom de cura divina aos povos da terra. Em 1935, 2 anos após sua conversão, ele começou a realizar pequenos cultos de oração na sua própria casa. O que começou com apenas 5 pessoas se transformou rapidamente em algo que ninguém poderia imaginar. O primeiro culto oficial de William Branham aconteceu numa pequena igreja emprestada em Jeffersonville, Indiana,
Na noite de 14 de junho de 1935, apenas 37 pessoas estavam presentes, mas o que aconteceu naquela noite ecoaria pela eternidade. Durante a oração pelos enfermos, uma mulher chamada Meda Crawford, de 29 anos, que estava paralítica há 8 anos, foi completamente curada. Ela levantou da cadeira de rodas, começou a andar, e depois a correr pela igreja gritando glória a Deus, estou curada. A notícia dessa cura se espalhou como um incêndio por toda a região. No culto seguinte, mais de 200 pessoas compareceram. William mal conseguia acreditar no que estava vendo. O dom da palavra de conhecimento operava com uma precisão sobrenatural. Ele olhava para as pessoas na congregação e recebia revelações detalhadas sobre suas vidas, enfermidades e necessidades espirituais. A senhora da terceira fileira, ele diria apontando para uma mulher que nunca havia visto antes. O Senhor me mostra que a senhora tem diabetes há 12 anos e perdeu 2 filhos na infância. Deus quer curar seu corpo e consolar seu coração hoje. As curas começaram a acontecer em proporções que desafiavam toda a explicação médica. Dr. Robert Hayes, um médico cético de 52 anos que foi ao culto apenas para desmascarar o que ele chamava de charlatanismo religioso, presenciou a cura instantânea de um menino de 9 anos que nasceu surdo e mudo. Quando William orou, impondo as mãos sobre a criança, o menino imediatamente começou a ouvir e a falar suas primeiras palavras. Dr. Hayes examinou o garoto antes e depois da oração e não conseguiu encontrar nenhuma explicação médica para o que havia acontecido. Em 1946, depois de anos orando e preparando seu coração, William teve uma segunda visitação angelical que mudaria completamente a dimensão do seu ministério. O mesmo anjo que havia aparecido em 1933 voltou, mas desta vez com uma comissão ainda maior. Chegou o tempo, disse o anjo, de você levar essa mensagem ao mundo. Eu estarei com você, e nada poderá resistir ao poder que fluirá através das suas mãos. A partir desse momento, o ministério de William explodiu além das fronteiras americanas. As primeiras campanhas de cura realizadas por William Branham entre 1947 e 1948 atraíram multidões que chegavam a 20 mil pessoas por noite. Em Phoenix, Arizona, durante uma campanha de 5 dias, mais de 300 pessoas foram curadas de enfermidades diversas, incluindo casos de câncer, cegueira, surdez e paralisia. O jornal local, inicialmente cético, publicou uma matéria de primeira página com o título "O impossível está acontecendo em Phoenix". O que mais impressionava não eram apenas as curas físicas, mas a precisão sobrenatural do dom profético. William recebia visões detalhadas sobre a vida das pessoas antes mesmo delas chegarem até ele. Em uma campanha em Oakland, Califórnia, ele descreveu perfeitamente a casa de uma mulher que havia vindo de outra cidade, incluindo a cor das paredes, a disposição dos móveis e até mesmo uma rachadura específica na parede da cozinha. A mulher, chamada Dorothy Miller, de 41 anos, confirmou publicamente que cada detalhe estava exato. Os casos mais extraordinários começaram a incluir ressurreições de mortos. Em Tampico, México, uma criança de 2 anos chamada Miguel Santos havia morrido há 4 horas quando William chegou à casa da família. Os pais, desesperados, imploraram para que ele orasse. William colocou suas mãos sobre o corpinho frio da criança e orou com uma autoridade que fez a própria morte retroceder. Diante de mais de 50 testemunhas, incluindo um médico local, o menino voltou à vida, abriu os olhos e começou a chorar pedindo à mãe. Fotografias sobrenaturais começaram a ser tiradas durante os cultos. Em Houston, Texas, durante uma campanha em 1950, o fotógrafo profissional James Ayers capturou uma imagem que se tornaria histórica. Na fotografia, uma coluna de luz em forma de halo aparecia claramente sobre a cabeça de William enquanto ele orava. A foto foi examinada por especialistas que confirmaram não haver truques ou manipulações. É algo sobrenatural,
declarou o perito em fotografia Douglas Studio. Nunca vi nada parecido em 30 anos de profissão. As multidões continuavam crescendo de forma exponencial. Pessoas viajavam de outros países apenas para estar nos cultos. Médicos, cientistas, jornalistas e até céticos declarados vinham para investigar e acabavam saindo completamente transformados. O ministério de William Branham estava se tornando um fenômeno mundial que desafiava todas as explicações naturais e abria o céu sobre a terra de uma maneira que poucos seres humanos na história já haviam experimentado. O que aconteceu nos anos seguintes ultrapassou todos os limites do que qualquer pessoa poderia imaginar sobre manifestações sobrenaturais. William Branham não era mais apenas um evangelista americano. Ele havia se tornado um fenômeno mundial que fazia governos inteiros prestarem atenção e demônios fugirem apenas com sua presença. O poder que fluía através dele era tão intenso que até mesmo líderes de outras religiões vinham secretamente aos seus cultos para testemunhar aquilo que desafiava toda a lógica humana. Em uma campanha histórica realizada na África do Sul em 1951, algo extraordinário aconteceu que marcaria para sempre o continente africano. Durante um culto ao ar livre em Durban, com mais de 45 mil pessoas presentes, William recebeu uma visão sobre uma criança que havia morrido 3 dias antes. Ele parou tudo o que estava fazendo e disse: "Há uma família aqui que perdeu uma filha de 7 anos há 3 dias. Tragam a criança aqui." A família Zulu, chamada Mbeki, trouxe o corpo da pequena Nomsa envolvido em panos, conforme o costume local. Diante de 45 mil testemunhas, William colocou suas mãos sobre aquela criança que já estava em processo de decomposição e orou com uma autoridade que fez a terra tremer. "Satanás, você não pode ter esta criança. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que a vida volte a este corpinho." E diante da multidão atônita, a menina abriu os olhos, sentou-se e começou a chorar pedindo água. O impacto foi tão grande que mais de 25 mil pessoas se converteram naquela única noite, incluindo feiticeiros e líderes tribais que queimaram publicamente seus objetos de bruxaria. Mas foi na Índia onde talvez aconteceu o momento mais impressionante de todo o ministério de William Branham. Em Bombaim, atual Mumbai, durante uma campanha em 1954, ele enfrentou uma situação que testaria sua fé como nunca antes. Um grupo de fanáticos religiosos havia trazido um homem de 34 anos chamado Raj Patel, que estava possesso há mais de 15 anos. O homem era mantido acorrentado porque tinha uma força sobre-humana e já havia ferido dezenas de pessoas. Quando o trouxeram diante de William, o possesso começou a gritar e espumar, quebrando as correntes de ferro como se fossem barbantes. O que aconteceu em seguida ficou gravado na memória de todos os presentes. William olhou diretamente nos olhos daquele homem e disse com uma voz que ecoou por todo o estádio: "Demônio imundo, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia deste homem e nunca mais volte." No mesmo instante, o homem foi arremessado ao chão como se tivesse levado um choque elétrico, e quando se levantou estava completamente são, lúcido e em perfeito juízo. Os médicos presentes confirmaram que sua mente havia sido totalmente restaurada. As fotografias sobrenaturais continuavam acontecendo ao redor do mundo. Em Londres, Inglaterra, durante um culto na Royal Albert Hall, 5 fotógrafos diferentes capturaram simultaneamente a mesma imagem. Uma coluna de fogo descendo do teto e pousando sobre William enquanto ele orava por uma mulher cega. A mulher, chamada Margaret Thompson, de 58 anos, que era cega de nascença, recuperou totalmente a visão no exato momento em que a luz apareceu na fotografia. Os jornais britânicos chamaram o evento de "O Milagre Fotografado do Século XX". Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, porque queremos orar especificamente por você e sua família. O mesmo poder que operou através de William Branham continua operando hoje, e Deus quer fazer milagres na sua vida também. Em Brisbane, Austrália, durante uma campanha em 1955,
William orou por mais de 2.500 pessoas numa única noite. Os hospitais da cidade relataram uma diminuição inexplicável de 60% nas internações durante a semana da campanha. Dr. Malcolm Stewart, diretor do Brisbane General Hospital, declarou oficialmente: "Algo sobrenatural está acontecendo nesta cidade. Nunca vimos nada parecido em termos de curas instantâneas." O caso mais impressionante de discernimento espiritual aconteceu em Helsinki, Finlândia. William estava orando por uma fila de pessoas quando parou diante de uma mulher e disse: "Senhora, a senhora não está aqui por cura física. A senhora veio tentar me enganar. A senhora é uma espiã do governo comunista soviético, enviada para me matar com uma seringa de veneno que está escondida na sua bolsa." A mulher ficou em choque absoluto, porque tudo que William havia falado era exatamente verdadeiro. Ela se quebrantou ali mesmo. Confessou publicamente e se converteu ao cristianismo, abandonando completamente sua missão. Os líderes mundiais começaram a tomar conhecimento do fenômeno William Branham. O presidente Truman chegou a enviar uma carta oficial convidando-o para orar pela nação americana. Reis e primeiros ministros solicitavam audiências privadas, mas William permanecia humilde, sempre deixando claro que o poder não vinha dele, mas do Deus que ele servia. "Eu sou apenas um homem comum", ele dizia, "mas sirvo a um Deus extraordinário que ainda faz milagres hoje como nos tempos bíblicos." Além dos milagres extraordinários e das curas sobrenaturais, William Branham carregava algo ainda mais impressionante: o dom profético que funcionava com uma precisão matemática que deixava até mesmo os mais céticos sem palavras. Em 1933, quando tinha apenas 24 anos, ele recebeu uma série de 7 visões que predisseram eventos mundiais com uma exatidão que desafiaria qualquer explicação natural. Essas visões se tornaram uma das provas mais contundentes de que Deus havia escolhido este homem simples para ser seu porta-voz para a última geração. Na primeira visão, William viu Benito Mussolini invadindo a Etiópia, mas também viu que o ditador italiano teria um fim vergonhoso, sendo executado pelo próprio povo. Esta visão aconteceu em 1933, 6 anos antes da Segunda Guerra Mundial começar, e 12 anos antes de Mussolini ser morto e pendurado de cabeça para baixo em Milão, exatamente como William havia visto na visão. A segunda visão mostrou Adolf Hitler subindo ao poder na Alemanha e iniciando uma guerra mundial que envolveria o mundo inteiro. William viu Hitler construindo uma linha Siegfried fortificada, mas também viu que o ditador alemão entraria numa guerra de 2 frentes que resultaria em sua queda. Ele até mesmo previu que Hitler morreria de uma forma misteriosa e que seu corpo nunca seria encontrado. Tudo isso foi registrado e testemunhado em 1933, 6 anos antes da guerra começar. A terceira visão foi sobre 3 ismos que surgiriam: fascismo, nazismo e comunismo. William viu que os 2 primeiros seriam engolidos pelo terceiro, e que o comunismo se espalharia pelo mundo todo. Ele previu que a Rússia se tornaria uma superpotência mundial e que o comunismo seria a maior ameaça à liberdade religiosa nos últimos tempos. Esta visão se cumpriu exatamente como ele viu, mas foi a 4ª visão que mais impressionou a todos pela sua precisão específica. William viu grandes avanços científicos, incluindo carros sem motoristas, casas controladas remotamente e pessoas se comunicando através de telas pequenas que caberiam na palma da mão. Ele descreveu com detalhes impressionantes o que hoje conhecemos como carros autônomos, automação residencial e smartphones. Lembre-se de que isso foi em 1933, quando nem mesmo a televisão era comum nos lares americanos. A 5ª visão foi sobre a moralidade na América. William viu mulheres ganhando o direito de votar, e depois viu uma degeneração moral progressiva que levaria a sociedade americana a uma decadência sem precedentes. Ele viu mulheres se vestindo como homens e perdendo completamente a modéstia feminina. Previu também o aumento dramático do divórcio e a destruição da família tradicional americana. A 6ª visão foi talvez a mais chocante para sua época. William viu uma mulher se levantando na política americana
e exercendo uma influência poderosa sobre a nação. Ele viu que essa influência feminina na política levaria a América à destruição. Esta visão causou grande polêmica porque foi dada numa época em que era impensável uma mulher ocupar posições de liderança política nos Estados Unidos. A sétima e última visão foi a mais impressionante de todas. William viu a América sendo completamente destruída por uma explosão que criaria crateras gigantescas, onde antes existiam grandes cidades. Ele viu o país pegando fogo de costa a costa e descreveu algo que se parecia exatamente com o que hoje sabemos sobre guerra nuclear. Tudo isso em 1933, 12 anos antes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas não foram apenas essas 7 visões que comprovaram o dom profético de William. Em 1960, ele teve uma visão específica sobre o presidente John F. Kennedy. William viu um homem jovem sendo eleito presidente em 1960, mas também viu que este homem morreria no exercício do cargo. Ele chegou a dizer publicamente que Kennedy seria assassinado durante seu primeiro mandato. Quando Kennedy foi morto em Dallas, em 22 de novembro de 1963, muitas pessoas se lembraram das palavras proféticas de William. Dr. Lee Vail, um ministro batista de 67 anos que acompanhou William por muitos anos, documentou mais de 300 profecias específicas que se cumpriram exatamente como foram preditas. Não se trata de coincidência, declarou Dr. Vail. A precisão matemática dessas profecias só pode ser explicada pela inspiração divina. William Branham foi genuinamente usado por Deus como profeta para esta geração. O que mais impressionava sobre o ministério profético de William não era apenas a precisão das suas visões, mas também o fato de que ele nunca procurou lucrar com esses dons. Ele vivia de forma simples, muitas vezes recusando ofertas generosas para manter sua integridade ministerial. Um profeta verdadeiro não vende as revelações de Deus, ele costumava dizer. O que recebo gratuitamente do céu, dou gratuitamente ao povo. Quando William Branham partiu para a eternidade em 24 de dezembro de 1965, aos 56 anos de idade, muitas pessoas pensaram que aquela unção extraordinária havia morrido com ele. Mas a verdade é que o impacto do seu ministério estava apenas começando a se espalhar pelo mundo, de uma forma que nem mesmo ele poderia ter imaginado. O legado que este homem simples das montanhas do Kentucky deixou continua transformando vidas e despertando a fé sobrenatural em milhões de pessoas ao redor do globo até os dias de hoje. Os números do ministério de William Branham são impressionantes por qualquer padrão de medição. Durante seus 32 anos de ministério ativo, ele pregou para mais de 15 milhões de pessoas em 73 países diferentes. Suas campanhas resultaram em mais de 3 milhões de conversões documentadas e centenas de milhares de curas sobrenaturais registradas por médicos e hospitais ao redor do mundo. Mas o que realmente marca seu legado não são apenas os números, mas a qualidade da transformação que aconteceu na vida daqueles que foram tocados pelo poder de Deus através dele. Pastor Tommy Osborne, um evangelista americano de 84 anos que foi profundamente influenciado pelo ministério de William, testemunhou que foi através dos cultos de Branham que ele recebeu fé para seu próprio ministério de cura divina. Eu estava lutando com dúvidas sobre milagres, contou o pastor Osborne, até a noite em que vi William Branham orar por uma mulher cega que instantaneamente recuperou a visão. Naquela noite, algo morreu em mim. A incredulidade, e algo nasceu. Uma fé inabalável no poder sobrenatural de Deus. Na África, o impacto foi ainda mais profundo. Depois das campanhas de William na África do Sul, Quênia e outros países africanos, centenas de igrejas foram plantadas e milhares de líderes cristãos foram levantados. Pastor Joseph Mukendi, do Congo, hoje com 73 anos, conta que foi curado de lepra durante uma das campanhas de William em 1956. Eu era um jovem de 24 anos, desenganado pelos médicos, relembra pastor Mukendi. Quando o irmão Branham orou por mim, minha pele foi completamente restaurada.
Hoje tenho 45 anos de ministério pastoral e já vi milhares de pessoas serem curadas através da mesma fé que recebi naquele dia. A influência de William Branham também alcançou uma geração inteira de evangelistas que se tornaram mundialmente conhecidos. Oral Roberts, Catherine Kuhlman, A.A. Allen e dezenas de outros ministros de cura divina testemunharam publicamente que foi o ministério de William que despertou neles a fé para orar pelos enfermos. William Branham foi o pioneiro do movimento de cura divina do século XX, declarou Oral Roberts. Todos nós que viemos depois caminhamos sobre os fundamentos que ele estabeleceu. As fitas gravadas dos sermões de William continuam circulando pelo mundo inteiro em mais de 50 idiomas diferentes. Estas gravações têm levado avivamento a lugares remotos onde jamais chegou um missionário. Na China, apesar da perseguição religiosa, grupos clandestinos de cristãos se reúnem para ouvir essas mensagens traduzidas, e muitos relatam curas e milagres acontecendo apenas através da escuta das gravações. Pastor Li Wei, um líder da igreja subterrânea chinesa, enviou uma carta testemunhando: as mensagens do irmão Branham trouxeram fé sobrenatural para nossa congregação. Já presenciamos ressurreições de mortos, através das orações feitas baseadas na fé que aprendemos com seus ensinamentos. No Brasil, o impacto continua crescendo a cada ano. Milhares de pastores e líderes brasileiros foram influenciados pelos ensinamentos de William sobre fé, cura divina e vida sobrenatural. Se você está sendo tocado por esta mensagem, escreva seu nome nos comentários para que possamos incluir você em nossa corrente de oração. O mesmo Deus que usou William Branham de forma extraordinária, quer usar você também para levar esperança e cura para pessoas ao seu redor. As igrejas que surgiram diretamente do ministério de William Branham estão espalhadas por todos os continentes. Só na África existem mais de 2.500 congregações que traçam suas raízes diretamente aos cultos de avivamento que ele realizou no continente. Na Índia, são mais de 1.200 igrejas. Na América Latina, incluindo o Brasil, são centenas de denominações e milhares de igrejas que foram profundamente influenciadas pelos seus ensinamentos sobre vida sobrenatural e intimidade com Deus. Mas talvez o legado mais importante de William Branham seja a demonstração prática de que Deus ainda opera hoje com o mesmo poder que operava nos tempos bíblicos. Ele provou para uma geração cética que milagres, curas, ressurreições e manifestações sobrenaturais não ficaram no passado, mas continuam disponíveis para todos aqueles que creem e se consagram completamente ao Senhor. Sua vida foi uma ponte entre o sobrenatural bíblico e a realidade cotidiana, mostrando que o extraordinário pode se tornar normal quando caminhamos em verdadeira intimidade com o Espírito Santo. A história de William Branham não termina com sua partida para a eternidade em 1965. Na verdade, ela continua sendo escrita a cada dia através de homens e mulheres que, inspirados por seu exemplo, decidem buscar a mesma intimidade com Deus que ele teve. A pergunta que ecoa através dos tempos não é se Deus ainda realiza milagres, mas se ainda existem pessoas dispostas a pagar o preço da consagração total que William pagou para ver o sobrenatural se manifestar. Você que está ouvindo esta mensagem precisa entender uma verdade fundamental. O mesmo Deus que visitou um menino pobre de 7 anos nas montanhas do Kentucky ainda está visitando corações famintos hoje. O mesmo Espírito Santo que encheu aquele quarto em 1933 e transformou um jovem rebelde num poderoso instrumento de Deus, ainda está procurando por vasos disponíveis em nossa geração. A unção não morreu com William Branham. Ela continua viva e ativa, aguardando por alguém que tenha coragem suficiente para crer que o impossível ainda é possível. A diferença entre William e muitos cristãos da sua época não era que Deus o amava mais ou que ele tinha algum talento especial. A diferença estava na sua disposição de abrir mão de tudo para buscar a Deus com todo o coração. Enquanto outros se contentavam com uma fé morna e uma vida cristã medíocre, William escolheu a radicalidade. Ele jejuava por dias, passava noites inteiras em oração
e nunca se conformou com menos do que a plenitude do poder de Deus operando através da sua vida. Esta é a mesma escolha que está diante de você hoje. Deus não faz acepção de pessoas, como nos ensina Atos 10:34. O que ele fez através de William Branham, ele pode fazer através da sua vida também. Mas isso exige uma entrega total, uma consagração completa e uma fome insaciável pelas coisas espirituais que poucos estão dispostos a ter em nossa geração de conveniências e facilidades. Imagine por um momento como seria se você desenvolvesse a mesma intimidade com o Espírito Santo que William tinha. Imagine se você passasse a orar com a mesma intensidade, a jejuar com a mesma dedicação e a buscar a Deus com a mesma paixão que ele buscou. Você acha que o resultado seria diferente? Você acha que Deus trataria você de forma inferior ao que tratou William? Certamente não. Como está escrito em Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. A mensagem da vida de William Branham para você hoje é esta: pare de se contentar com uma vida cristã comum, quando Deus tem uma vida extraordinária planejada para você. Pare de aceitar a mediocridade espiritual, quando o céu está cheio de recursos sobrenaturais aguardando alguém que creia de verdade. Pare de olhar para os milagres como algo do passado, quando Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos garante Hebreus 13:8. Se esta história está tocando profundamente seu coração, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também sejam despertadas para a realidade do poder sobrenatural de Deus. Há milhões de pessoas desesperançadas precisando saber que Deus ainda faz milagres, ainda cura enfermos, ainda liberta cativos e ainda transforma vidas completamente. Sua simples ação de compartilhar pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar alguém que está prestes a desistir da fé. William Branham provou que Deus não mudou. Ele provou que o sobrenatural não foi aposentado. Ele provou que uma vida comum pode se tornar extraordinária quando é totalmente entregue nas mãos do Criador. Mais do que isso, ele provou que não importa quão simples seja sua origem, quão limitados sejam seus recursos, ou quão grandes sejam suas fraquezas, quando Deus coloca sua mão sobre uma vida, essa vida se torna capaz de abalar nações inteiras. O convite que Deus fez a William Branham há quase um século é o mesmo que ele está fazendo a você agora. Entregue-se completamente a mim, busque-me de todo o coração, e eu farei através da sua vida coisas que você nem sequer pode imaginar. A pergunta não é se Deus quer usar você de forma poderosa, mas se você está disposto a pagar o preço que esse tipo de vida exige. A escolha é sua, mas lembre-se, esta pode ser a decisão mais importante de toda a sua existência.